Olá, seja muito bem-vindo ao podcast IS20. Esse é o primeiro podcast que vai direcionar você para que tenha interesse em ter sucesso na área de sobrancelhas. O método IS20 tem esse objetivo, direcionar você que tem interesse, que gosta dessa área, que já trabalhou e não está desenvolvendo, ou você que deseja entrar na área de sobrancelha, especificamente na área de sobrancelha. Aqui quem vos fala é Rodrigo Luiz. Aqui Leila Bittencourt. E nós somos casados e desenvolvemos o trabalho no Instituto da Sobrancelha. Criamos o Instituto da Sobrancelha e dentro do Instituto da Sobrancelha nós temos o método IS20. E logo nós vamos estar passando para vocês qual é essa informação e como foi desenvolvido todo esse projeto do IS e como que esse projeto, esse método pode te ajudar a ter sucesso nessa área de sobrancelha. Mas um pouco antes, eu quero passar para vocês um pouco mais da nossa história e pedir para a Leila se apresentar. Quem é a Leila? Quais são suas formações? Quem é a Leila? Quais são suas características, seus objetivos? Leila, quem é você? Então, a Leila é uma pessoa altruísta, bastante comprometida com o que faz. Sou formada em sistemas de informação. Me formei em 2010, terminei minha faculdade. E hoje eu desenvolvo esse trabalho de sobrancelhas porque é algo que é uma paixão para mim. Mas não foi fácil lá no começo. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, tive muitos desafios, muitas barreiras, né, Rodrigo? Muitas dificuldades. Eu trabalhava como manicure, o meu marido viajava, eu trabalhava com vendas e eu tenho 3 filhos agora. Na época eu tinha dois filhos pequenos, então a Maria Eduarda e o Samuel. E para mim deixar eles, né, ter que pagar uma escola ou deixar ele em creche era meio complicado para mim na época. E aí para ter também condição de cuidar dos meus filhos e desenvolver um trabalho que eu pudesse dar atenção para eles, ajudar na minha renda em casa, eu comecei a fazer unha. E um certo dia meu marido chegou para mim e falou: "Viu, por que você não faz um curso de cabeleireira, né?" Você lembra? Sim. E aí vai a Leila lá, porque tudo que é desafio para mim, eu sou uma pessoa muito assim, tenho muita vontade de inovar e tal. E comecei a fazer um curso de cabelo. Mas logo no início eu vi que isso não era para mim, porque a parte de química me prejudica bastante. Eu tenho bastante problema com cheiros fortes e tal. Então até chegar ali na parte de... Quando era escova, essas coisas básicas, beleza. Mas começou a parte de progressivas e começou aquele negócio fumaça, aquela coisa assim. Falei, não, isso não é para mim. Mas nesse tempo eu já fazendo unha, já começava a fazer design de sobrancelhas e tal. E aí a gente Deixa eu lembrar que esse momento foi bem interessante, porque esse momento que eu falei para você, vamos entrar na área do salão de beleza. Você lembra qual foi o divisor de águas ali? Foi Sim. Aquele momento em que eu trabalhava com vendas, né? Então o marido dela, no caso, sou eu, que ela referenciou lá atrás. Mas eu trabalhava com vendas e vendendo um produto de cosméticos. Fiz 2 visitas, um para uma loja, empresa, e um para uma área de salão de beleza, que é a parte de prestação de serviço. E eu percebi a diferença, porque quando você está passando por uma crise financeira, o objetivo teu é resolver aquele problema financeiro. Você só quer realmente ter condições financeiras de poder sair daquele buraco. Então, o objetivo, o oxigênio naquele momento, sabe aquela questão do oxigênio? O oxigênio naquele momento é você ter dinheiro para poder pagar suas contas, para poder sobreviver e sustentar a sua família. Então, eu trabalhava muito, fazia muitas viagens, e quando eu cheguei a atender uma área de comércio, e eu vi o cara só reclamando, dinheiro não falta, não sei o quê. Né? Ninguém estava comprando. Todo momento era dificuldade. E eu vou atender uma área um pessoal da área do salão, e eu vejo ela lá tranquila. Não, quanto que dá? Tanto, pagou à vista. E aquilo me chamou a atenção. Aquilo despertou, deu um start em mim. Eu falei assim, quer saber? A área da prestação de serviço é uma área interessante. Foi aí que eu cheguei, nós começamos a conversar, a gente sempre divide tudo. E eu falei, Leila, será que essa área não é uma área bacana para você iniciar? Eu estava continuando com os meus projetos e dei essa sacada para a Leila, né? Sim. E eu comecei a fazer esse curso, então foi algo que eu falo que foi um start naquele momento, embora eu não continuei, né? Não dei sequência, porque, como eu falei, não era para mim. Eu acho que
a pessoa tem que ter o dom, né? E aquilo não era para mim. Mas através daquele start que nós demos, Deus nos deu uma nova oportunidade de já fazer aquilo que eu fazia, que já era o design, já fazia a unha na época. E através de fazer a unha, já tinha clientes que confiavam no meu trabalho, faziam um trabalho bem feito. E quando eu comecei a fazer design de sobrancelhas, eu comecei fazendo com bastante capricho, com bastante cuidado, mostrava para a cliente, me preocupava muito com a cliente, né? Porque eu sou assim até hoje, então eu me preocupo muito com o que eu vou fazer para outra pessoa. Então, se for para mim fazer algo mais ou menos, eu não faço. E na época, eu nem tinha curso de design, né, Rodrigo? Eu não tinha curso na área de design de sobrancelhas, comecei por conta e tal. E depois que eu fui fazendo cursos. Então, o começo foi algo bem, assim, bem difícil. Graças a Deus, né? Deus foi colocando pessoas, clientes, as pessoas foram gostando, foram indicando trabalho. E é interessante, né, Leila? Porque quando você está passando por essa crise, você busca se agarrar em qualquer coisa. Então, surgiu essa oportunidade, mas eu lembro que você até espalhou currículos. Sim, porque eu ia trabalhar no banco, né? Eu tinha sido chamado para trabalhar no banco. Nós precisávamos ter mais condições financeiras, né? Estava passando uma crise muito forte, as vendas minhas não estavam boas. E eu lembro que você espalhou o currículo, fez cadastro em alguns lugares, no banco até. Mas aí um dos pontos principais ficava onde? Nos filhos, né? Nos filhos. Porque deixar os filhos, eles eram muito pequenos, como eu falei. O Samuel tinha, na época, 2 aninhos. A Duda tinha 7, eu acho, 7 para 8. E era bem complicado porque a gente não conseguia deixar assim, né? Em escolinha a gente não tinha condição de pagar uma escolinha particular e tal. Não tinha familiares não perto. Não tinha isso, nossa família não morava aqui perto, então era bem complicado. Nós pensamos muito nisso, né? Sim. Que a criação dos filhos é extremamente importante, né? Estar presente é extremamente importante. Então, foram peças desse quebra-cabeça que foi somando para que você pudesse entrar nessa área. Exatamente. Da sobrancelha, né? Na área de prestação de serviço, né? E eu lembro que quando eu comecei, nós morávamos no apartamento, que inclusive é hoje aqui, né? Onde nós temos o Instituto hoje. A gente está com 2 apartamentos aqui na parte superior do prédio. E na época eu morava em um dos apartamentos. Então, nesse apartamento tinha uma sala onde o acesso era isolado. Então, uma porta entrava para minha casa e a outra portinha do lado entrava para uma sala separada. E foi nesse local que eu comecei a atender. Então, eu tenho fotos. Hoje a gente olha, para ver as fotos e fala, meu Deus, né? Como que cabia tanta coisa? Tudo ali, né, Rodrigo? Maca, mesa de atendimento, tudo junto ali. Enfim, e daí eu tinha um problema por trabalhar em casa, né? Atendendo cliente, às vezes as crianças vinham correndo e gritando, mãe, não sei o que, quero comer. Mas eu tinha oportunidade de ficar perto deles, né, Rodrigo? Sim. A gente trabalhou um bom tempo, e foram uns 8 meses em casa, né? Até mais, eu acho. Porque esse era um momento importante para nós, estarmos presentes na vida dos filhos. E você viajava, não cuidava deles porque não estava em casa também, né? Então, mas é isso aí, essa é uma parte da minha história, né? É lá onde uma tudo parte começou, do começo, né? Lá. Como eu falei, fiz curso de sistemas de informação, mas a minha paixão mesmo é pessoas. Então, para mim não dava certo ficar o dia inteiro fechado atrás de um computador, programando, né, um sistema e tal. Então, para mim, a minha paixão é esse relacionamento. Fui criada em comércio, fui criada atendendo pessoas, conversando. E é o que eu mais gosto de fazer hoje. Então, para mim, não trabalho. Hoje eu falo que é uma coisa assim que eu amo fazer, de tanto que eu amo fazer, que para mim não é um peso. Para mim é um prazer estar todo dia fazendo o que eu faço. Viu, Leila? E que momento foi que você percebeu que a área de sobrancelha poderia ser um grande negócio? Sabe aquele momento start, assim, porque... você lembra que muitas pessoas, quando a gente iniciou, falavam assim, por que você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro? E nós optamos por direcionar só a sobrancelha. Então, o que te levou a acreditar nessa área? Porque hoje as pessoas olham e vê várias empresas especializadas. Naquele momento não existia. Então, o que te levou a identificar essa área como uma área de oportunidade? Então, eu acho que a exclusividade, né? Não que fosse um serviço exclusivo meu, mas hoje igual franquia. Você pega, por exemplo, uma franquia de bombom, né? Alguém que faz exatamente aquilo, somente um serviço, ou que, enfim, que comece apenas com um serviço, mas que coloque a excelência naquele serviço. E esse foi o meu objetivo. Então, eu pensei, não, eu vou deixar de fazer unha, vou começar a trabalhar só com sobrancelhas e vou fazer disso uma referência na cidade, vou fazer uma referência no meu trabalho. E eu ouvi muito das pessoas falar, nossa, mas você acha que você vai viver de sobrancelha? Por que você não faz unha, não faz cabelo, não coloca outras pessoas trabalhar com você?
E eu continuei pensando que a exclusividade, né, um serviço específico, de prestação de serviço específica, com ênfase na qualidade, na excelência, era aquilo, era o que eu queria fazer naquele momento, né? E, de certa forma, tornou-se uma referência, né? Fomos tornando-se uma referência que hoje as pessoas pensam em sobrancelha. A gente tem hoje, graças a Deus, um método, Conseguimos construir construímos trabalho, um trabalho bacana em cima disso. Mas o legal é que tudo tem um começo, né? Então, lá no comecinho, design de sobrancelha, e aí você começou a perceber que aquilo gerava um financeiro, já conseguia ajudar nas despesas da casa. Sim. Já conseguimos projetar a questão de um colégio particular para os nossos filhos. Sim, isso mesmo. Então, ali começou a ter um agregado. Porque, às vezes, o financeiro vinha, né, da parte do meu trabalho, como o profissional, com vendas. Mas aí esse valor extra que começava a entrar começou a ajudar muito na questão financeira. E aí você começou a olhar outros campos, né? Então, começou com o design de sobrancelha, e você começou a trabalhar, começou a desenvolver, aí veio cursos e outros cursos, micropigmentação, formas de trabalhar com a micropigmentação, né? Depois veio fio a fio, e aí nós fomos construindo esse local especializado em sobrancelha, que faz desde o designer, rena, até a micropigmentação. Isso é legal. Mas o objetivo que eu quero, uma das perguntas agora que eu quero fazer para ti, é sobre o ciclo IS, né? Que foi desenvolvido, ciclo IS 20. Da onde que veio essa ideia do 20, IS20? IS20 é por a recorrência do cliente 20 dias, né? Como que foi desenvolvido isso? Como que você identificou essa oportunidade de conseguir a recorrência do nosso cliente? Então, a gente sempre fala para o cliente que é muito importante ele fazer a sobrancelha com um profissional especializado. Tá? Isso foi um pensamento que eu coloquei desde o início, porque muitas vezes acontecia do cliente vir fazer a sobrancelha comigo e, de repente, ele pegava a pinça, tirava sozinho em casa ou ia em outro lugar que às vezes a pessoa nem desenhava. E quando ela voltava, dali 60, 90 dias, a sobrancelha dela estava totalmente, né? O que a gente havia começado lá atrás não tinha conseguido dar uma sequência. Então, a gente tinha que começar tudo do zero de novo. Então, eu estava sempre pensando em alguma forma de fazer com que a cliente entendesse da importância de ela não mexer na sobrancelha em casa, de não ficar tirando por conta, não deixar tirar sem desenho. E aí a gente colocou, né, essa recorrência de 20 dias, por quê? Porque o ciclo de nascimento dos pelos, você tira os pelos, daqui 20 dias, os excessos ao redor, eles vão estar todos novamente ali, né? Então, eu comecei a perceber esse prazo, então, no máximo 20, 30 dias, mas nós trabalhamos muito nos 20 dias, né, Rodrigo? 20 dias. Que seriam, no caso, quase 3 semanas. O cliente fez sobrancelha hoje, daqui 20 dias ela volta. E nós temos um desconto para essa cliente, para ela poder estar fazendo essa recorrência e cuidando da sobrancelha. Então, a partir desse momento, o que nós percebemos? Que muitas pessoas começaram a ter um resultado melhor no design das sobrancelhas, porque ela vinha fazer a manutenção, a gente conseguia trabalhar, estimular o desenho ali, enfim, a esfoliação, a microcirculação do sangue no local. O processo em si ali, ele fazia com que houvesse digamos assim, um estímulo onde o pelo voltava a crescer, né? Tinha mais saúde, a sobrancelha começava a preencher falhas e tal. E as pessoas que fizeram esse ciclo por pelo menos 6 meses, foi notado muita diferença. A sobrancelha começou a ficar mais preenchida, melhorou muito a questão do formato. E é nítido a gente ter essa diferença hoje. As pessoas que fazem o cuidado somente com o profissional, as pessoas que vêm fazer, com aquelas pessoas que vêm a cada 3, 4 meses ou vêm uma vez, né? Porque a sobrancelha é uma coisa muito importante de ser cuidada. E a gente tenta colocar essa visão para as pessoas. Porque, assim, você às vezes não dá importância para a sobrancelha, devido à importância. Eu tiro em casa, eu vou lá, né? A tal pessoa tira para mim, mas não mede, não desenha, não faz nada assim de acordo com o que é a forma correta de ser feita. E com o tempo, sua sobrancelha vai ficando fina, vai ficando rala, vai caindo. E você vai se dar conta só quando você... Poxa vida, você vai no espelho... Nossa, cadê minha sobrancelha? Eu tinha uma sobrancelha enorme, agora minha sobrancelha está muito fina, tá torta, uma está mais curta e tal. Então, ela é muito importante. Mas já viu aquele ditado de que a gente só dá valor quando a gente perde? Verdade. Então, a gente tenta colocar isso para o cliente. Vamos manter. Se você tem algo legal, vamos manter. Se você tem uma sobrancelha com falhas porque foi tirada errado, vamos tentar recuperar, né? E não acontece isso, por exemplo, a pessoa vai lá, pega a pinça e começa a tirar.
Aí ela tira de um lado e ela olha no espelho e fala... É isso mesmo. Peraí, agora eu vou tirar do outro lado. Aí tira. Eu já ouvi muitos relatos. Aí de repente... não, mas acho que falta um pouquinho desse lado. E de repente ela fez um buraco. Quando vê, ela afinou muito a sobrancelha, ou tirou muito no meio, tirou muito no final, né? Isso é um assassinato às sobrancelhas. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante, né? Não fazer sozinho. E é isso que acontecia antes, né? Antes de você criar todo o método, todo o padrão, o modus operandi das pessoas era o quê? Ou ela tirava em casa, ou ia passava lá... Gilete, né? Alguém tirava... Até Gilete passava, pra ela. Né? E aí o que acontecia? Ela pensava assim... eu vou lá, minha manicure tira. A minha cabeleireira tira. Não desmerecendo, né? Manicure, cabeleireira, mas eu digo assim, mas o profissional às vezes não nisso, tinha, né? a técnica certa de fazer, né? A retirada dos pelos, a medida e tal. E às vezes pensava só no financeiro, né? Pensava assim, eu não vou gastar nisso. Mas lá na frente, aquele pequeno investimento faz falta lá na frente. Uma diferença que eu lembrei agora, a gente faz unha toda semana, né? Cada 15 dias no máximo. Unha é uma coisa que cresce, a pessoa sempre está pagando para fazer a unha. Você cortou a unha fora, daqui uma semana, 15 dias, ela vai estar grandona de novo. E a sobrancelha, se você tirar de qualquer jeito, tirou errado, você pode ficar sem ela. É muito arriscado, né? Porque tirou do desenho, ela não cresce mais. E tem falhas, eu falo assim, às vezes até tem gente que vem fazer procedimento comigo e fala assim, nossa, foi uma vez que foi tirado. Então parece assim que não é verdade, mas às vezes uma vez só que tirou errado, que a pessoa tirou, avançou um pouquinho onde não era para tirar, nunca mais nasceu a sobrancelha, que coisa, né? E quantos desafios tem só na área de sobrancelha, exatamente. Né? Mas o legal é o seguinte, o legal é que todo esse processo que foi criado, ele foi um caminho, né? Então está sendo trilhado um caminho que pode ser ensinável. Exatamente. Todo esse caminho trilhado que você fez, que nós fizemos, desde a parte administrativa, cuidar de todos os pontos, porque a recorrência, que é o objetivo de todos, qual que é o objetivo de todo profissional que trabalha com prestação de serviço? É a recorrência do cliente. É fazer o cliente retornar, é fazer o cliente permanecer com você, retornar, fazer um serviço com você. Então, a recorrência, ela tem várias técnicas, vários trabalhos, vários pontos de apoio para você poder praticar a recorrência. E um deles é o método IS-20, que é o retorno com 20 dias. Mas para chegar ao retorno de 20 dias, tem todo um processo anterior, que é o nosso objetivo. Nós vamos estar passando, no decorrer desses podcasts, as técnicas e as táticas para que você possa, no seu trabalho, no seu desenvolvimento do seu negócio, poder também encher sua agenda. E você tiver com a agenda cheia e sabendo cobrar o valor correto, com certeza você vai ter sucesso na área de sobrancelha. Rodrigo, uma pessoa com, eu digo assim, 150 clientes fixas no máximo, ela não dá conta de atender mais pessoas. E ela já vai ter um bom financeiro. E ela vai ter o ciclo certinho dos 20 dias, ela vai ter uma renda aí de pelo menos 4, 5 mil por mês. Isso aí. E ela vai... Nossa, é fantástico você... por isso que as pessoas falam, nossa, Leila, mas você não tem medo da concorrência e tal, de formar pessoas que vão trabalhar na área também. Gente, quantas você tocou pessoas, uma coisa legal. né? O pessoal pode estar perguntando assim, bom, o Instituto está fazendo sucesso, vocês atendem um monte de clientes, e por que vocês querem ensinar o segredo? Por quê? Porque eu tenho paixão por compartilhar meu conhecimento, é uma coisa assim que brilha os meus olhos quando eu posso conversar com as pessoas, ensinar, né? E é uma coisa que desde o começo, quando eu comecei a ministrar cursos, as pessoas me perguntavam, nossa, mas você não tem medo de ensinar? Depois as pessoas tirarem seus clientes e tal. Eu penso que não é assim que funciona. Eu acho que tem campo para todo mundo, né? Eu acho que quem permanece nesse mercado são pessoas que realmente se dedicam e tal. Então tem campo, gente. Não é assim para você, né, formar uma concorrência e tal. Então, a gente tem que olhar as pessoas como colegas de profissão e não como pessoas que vão me prejudicar. Por isso que eu tenho essa vontade de compartilhar aquilo que eu sei, que muito do que eu sei eu tive que bater cabeça para aprender. Rodrigo lembra, né, Rodrigo? Quantas noites chorando, sem dormir, porque eu, quando boto uma coisa na minha cabeça, até eu não conseguir fazer aquilo com excelência, eu não desisto, sabe? Para mim, às vezes, era muito triste, porque eu via que não ia dar, eu não ia conseguir. Mas eu não queria desistir também no meio do caminho. Então, foram muitas noites de... Eu lembro que eu fiz um curso uma vez que eu voltei chorando embora. Eu falei, meu Deus, eu fui lá fazer esse curso. Foi no dia do meu aniversário. Cheguei em casa. Eu lembro disso. Aí eu acho que o curso era um dia só de curso. Cheguei em casa à noite, fizeram um bolo, né? Minha sogra estava aqui e tal. E eu, em vez de estar feliz, eu estava chorando de raiva. Por quê? Porque eu fui fazer um curso
que infelizmente venderam uma coisa e entregaram outra. Então, eu cheguei lá, né, não aprendi quase nada, praticamente nada, mas eu não admitia que eu não ia conseguir entrar naquela área, porque era o que eu queria muito, né, que foi o primeiro curso de microblending que eu fiz, né? Não, de micropigmentação eu já tinha, foi de microblending, de fio a fio. Então, me frustrou demais. E por que eu hoje prezo tanto quando eu vou compartilhar o conhecimento? Eu não quero que as pessoas venham aqui ou façam um curso e saiam daqui, né, sem saber realmente, sem ter aprendido. A gente procura Você falou sobre micropigmentação, muito, né? Uhum. Agora me lembrei de uma coisa. Rafa, baixa o ar para nós, por favor. Qual foi a sua experiência? Isso aí, nosso copiloto. Temos um copiloto aí. Abaixar um pouquinho. Daqui a pouco eu estou batendo o queixo aqui. Tremendo. Leila, relembrando assim um pouco mais lá atrás, porque hoje você trabalha com micropigmentação também. Iniciou no design e trabalha com micropigmentação. E essa experiência sua com a micropigmentação lá atrás, fizeram em você, qual foi? O que... Talvez esse também foi um dos pilares para você entrar nessa área, não foi? Então, a minha experiência com a micropigmentação foi algo muito ruim. Na verdade, não era nem com a micropigmentação, era com a maquiagem definitiva. Eu tinha 17 para 18 anos, me submeti a um procedimento, porque tinha pouca sobrancelha, tinha que passar sombra ou lápis todo dia. E na minha época lá, pele super oleosa, morava numa região quente, então, para mim, fazer algo que eu não precisasse ficar pintando todo dia era a melhor coisa, né? Não entendia nada de sobrancelhas, trabalhava ainda, né, com os meus pais, trabalhava no comércio. E veio uma pessoa de outra cidade, na minha cidade, fazer atendimento. E aí a mulher do salão falou, você não tem interesse e tal de fazer? E eu fui, eu pensei, eu quero fazer, né? Porque eu não aguento mais ficar passando lápis na minha sobrancelha todo dia e tal. E fui. Gente, foi a pior experiência que eu tive na minha vida, porque ela acabou com o meu rosto. A minha expressão, assim, pensa numa pessoa que... Eu não tinha sobrancelha, mas estava bom daquele jeito. Mas depois que fiz, acabou, né? Só que a gente não tinha noção, a gente não sabia. E foram 14 anos da minha vida. Eu falo que hoje eu paro olhar fotos, eu vejo de quando eu casei, de quando minha filha nasceu. Fotos importantes da nossa vida, fotos, momentos marcantes da nossa vida, foto de formatura, né, de casamento. Parece que só o que eu enxergo naquilo é a minha sobrancelha, né? Então, é uma coisa que me marcou muito, que me fez muito mal. E o que eu fiz disso? Eu achei... Quando eu comecei a trabalhar com design, eu pensei, poxa vida, será que eu não posso buscar algo para corrigir a minha sobrancelha? E foi um dos motivos que fez com que... Você lembra que eu fiz você retocar minha sobrancelha um dia? Até eu. O Rodrigo morre de medo de sangue, de agulha e tudo mais. Meu Deus, ele fez um retoque para mim, mas não deu certo, não conseguimos. É óbvio, né? A gente não conseguiu resolver. Foram muitas sessões de despigmentação química e tal. Deu bastante resultado, clareou, porque era muito escura. Mas não era o problema esse só, porque ela não era só questão de cor, né? Ela estava muito torta, uma bem mais alta do que a outra. Então, foi o que me motivou a entrar na área. E hoje, assim, hoje não, desde sempre, eu falo que eu não quero fazer para as pessoas o que fizeram para mim. Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. E quando a pessoa chega para mim e fala, olha, eu quero que seja assim, eu tenho medo, né? Eu falo assim, eu entendo muito bem o que você está querendo, porque, né, eu vivi isso na pele. Foi traumatizante, né? Foi traumatizante. Nossa, eu não conseguia me olhar no espelho. É uma coisa que... Eu imagino o que as pessoas que me viam na rua pensavam, né? Meu Deus, essa louca. E o pior, gente, quando eu comecei a trabalhar na área, eu ainda não tinha tirado aquela coisa medonha no meu rosto. Um dia eu vou mostrar para vocês a foto. Mas, assim, as pessoas olhavam para mim e falavam, viu, mas a minha sobrancelha não vai ficar igual a tua, né? Gente do céu. Você já imaginou isso? Eu falo que só Deus para me fazer continuar nessa área, porque as pessoas olham, né? Às vezes podem dar risada, tirar sarro, né? Mas é uma coisa que doía, de certa forma, porque, né, eu sabia que eu não ia entregar aquilo. Tinha passado por um erro, né, de uma profissional que não era tão profissional assim, mas eu usava daquilo para me fortalecer, né? E aí eu fui mostrando meu trabalho, as pessoas foram indicando. E hoje, graças a Deus, a gente atende muitas clientes, né, Rodrigo? Assim, independente de classe social, a gente tem todo esse respeito, esse carinho, esse cuidado com as pessoas. E até por esse erro de medição que você teve, porque a pessoa não fez nada, ela simplesmente olhou e falou, é aqui que eu vou pintar. Saiu fazendo a mão livre, assim, um desenho, né? E aí foi um dos pontos que eu lembro que você falou, não, a gente precisa criar uma forma de padronizar. Sim. Aí que você tirar excesso sou muito crítica no desenho, a criar o designer mesmo, que é o designer profissional que vai fazer o design da sobrancelha. Design é o desenho, né? E assim, ele não é indispensável para micropigmentação, não só para micropigmentação, mas também para tirar os pelos, porque imagina assim,
Se você vai tentar arrumar um negócio sem ter uma delimitação, você precisa ter um limite até onde você pode ir para que você não venha avançar além do possível e causar problemas para cliente. Então, eu ouvi muitos relatos de pessoas já que sentaram na maca de um determinado lugar que foi fazer a sobrancelha e quando levantou, nossa, a sobrancelha estava acabada, afinou demais, deixou muito curta, né, Rodrigo? Então, isso faz com que a pessoa cria um trauma, não quer mais que ninguém mexa, né? Então, o cuidado, o desenho é a segurança que o cliente tem de que não vai acontecer nenhum erro na sua sobrancelha. Você vê, 2 especialidades suas veio dos problemas que você sofreu. Exatamente. Sobre designer, né? Erro de desenho e colorimetria. Eu tinha que entortar meu óculos para ficar certo, porque as pessoas olhavam, uma sobrancelha estava aqui e outra estava mais para cima. Então, e o óculos denunciava mais ainda, né? Eu dava uma entortadinha nele para não aparecer tanto. E colorimetria também, né? Que foi a área de ficou super azul, minha né? sobrancelha uma cor meio esverdeada, né? Então tá, voltando um pouco lá sobre o método IS-20, esse método você desenvolveu para fidelizar a questão dos clientes, certo? E esse trouxe todo o crescimento, porque é aquela goteira, né? Que todo mês está entrando aquele financeiro, né? É uma forma muito transparente de nós trabalharmos, porque a gente trabalha, as pessoas que nos conhecem sabem e tal, nós temos princípios, a gente não faz nada para enganar ninguém, nada para tirar vantagem de ninguém. Então, quando a gente falou isso e determinamos de fazer o método, de dar um desconto para a cliente retornar em 20 dias, não é para a gente aproveitar alguma coisa dela, mas é justamente para ajudar a cliente, porque ela vai estar mantendo o cuidado mensal, né? De certa forma, não é nem mensal, mas ele se torna ali um retorno quase que mensal, mês, né? Ela vai estar ali. Isso vai evitar que ela tire em casa sozinha, né? Porque às vezes ela tem um compromisso de última hora, tá com a sobrancelha cheia de pelinhos, ela vai lá e começa a tirar. Então acaba às vezes tirando errado. Também ela não vai ficar tirando às vezes, né, sem desenho, às vezes vai no lugar, então ela tem a consciência de que o cuidado ele deve ser feito pela profissional que atende certinho todo mês ela. E é uma forma da cliente estar com a sobrancelha sempre bem cuidada, bem bonita, né? Ela vem, sempre faz. Está e bem tem feito. Desconto também. Então, quem não gosta de um desconto? A pessoa, em vez de pagar um valor cheio para fazer o design mensal, ela vem com 20 dias e tem um desconto bem bacana, que vale bastante a pena. E aí, Rodrigo, um dos detalhes que a gente preza também aqui, que eu falo para as meninas. A cliente vem com 20 dias, às vezes a sobrancelha dela ainda está aparecendo legal o desenho, mas a gente sempre desenha, né? Nós só não desenhamos a sobrancelha quando a pessoa já tem a micropigmentação, que daí seria só a limpeza dos excessos, porque já tem o desenho pré-definido. Mas quando a pessoa vem só para tirar os excessos, fazer o design, a gente sempre desenha, independente dela ter vindo com 15 dias, 20 dias, a gente vai estar fazendo essas marcações para evitar qualquer erro no formato. E uma pergunta, Leila, quanto tempo levou para implantar esse método IS? Né? Porque ele requer um tempo para implantação, para criar uma cultura na mente das clientes, para elas entenderem a importância disso, não é? Então, Rodrigo, levou um certo tempo, né? É uma coisa que você não implanta do dia para a noite, mas a gente foi criando essa consciência, foi falando da importância do retorno, do porquê de fazer com a mesma pessoa sempre, né? E é uma coisa assim que as clientes, a gente consegue passar uma certa confiança pelo respeito que nós temos com a cliente, porque cada pessoa, como eu falei antes, nós colocamos a mão numa pessoa, nós temos responsabilidade sobre o resultado que a gente entrega para ela. Então, eu não posso fazer algo que ela não confie em mim. Tenho que, primeira coisa, gerar a confiança na cliente. E eu acho que a confiança, o respeito é a base de todo relacionamento, né? Inclusive em relacionamentos conjugais, amizades e tal. Então, confiança, respeito, ele é indispensável. E foi essa a nossa base. Então, a partir disso, a gente conseguiu construir esse retorno, os clientes voltar, né? Voltando, elas foram vendo os benefícios que elas iam tendo de fazer a sobrancelha corretamente cada 20 dias, o desconto que nós também proporcionamos, porque, de certa forma, é uma coisa bacana a pessoa ter um desconto, é um atrativo para ela. E aí a gente tem esse cuidado, né? A gente tem um tempo ali de retorno e as pessoas vão estar fazendo a sobrancelha a cada 20 dias, 30 dias no máximo, mas elas sempre estão voltando. Isso também ajudou muito no nosso financeiro. Ajudou as clientes, em contrapartida nos ajudou também, porque nós temos profissionais aqui que atendem, a gente tem toda uma despesa de empresa, tudo isso, uma estrutura, né? Uma toda, estrutura para sustentar. Então, e o legal é isso, né? Que é uma via de mão dupla, né? Então, sim, você está proporcionando para a cliente que ela fique sempre linda, com a sobrancelha sempre perfeita, porque quando começa a crescer, esse é a grande sacada, né? Quando começa a crescer, vai começar a aparecer os pontinhos pretos lá.
Nossa, nossas clientes, a maioria delas, elas não tiram a sobrancelha em casa, elas esperam os 20 dias, elas vêm aqui. Tem cliente, inclusive, de 15 dias, né? Isso. Tem cliente que de 15 dias ela fala, ó, a minha sobrancelha é a cada 2 semanas porque cresce demais os pelos. Então, a gente tem também esse retorno. Isso que eu ia te perguntar, Leila. É um padrão? Todas as pessoas é 20 dias? Ou tem umas 15, Olha, um pouco mais? Essa é uma média? Como que funciona isso? Eu digo assim, para vocês, em torno de 70% a 80% das pessoas é uma média de 20 dias, em torno de 15 a 20 dias, né? A gente padroniza ali os 20 dias para que a pessoa não fique, né, uma com 15, outra com 20, outra com 30. Então, 20 dias é o meio ali que a gente tem bastante retorno. Tem muitas pessoas também que vêm com 15 e tem algumas que vêm com 30 ou poucas pessoas que acabam vindo um pouquinho mais de 30, 45 dias, que são aquelas que o pelinho quase não cresce, é um pelo muito claro, né? Então, é uma coisa que nós trabalhamos também. A pessoa que às vezes tira a sobrancelha 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. Também não é legal para ela, porque ela não estimula. Imagina um cabelo que você não corta. Aquele cabelo vai ficando opaco, sem vida, né? Então, quando você vai lá e corta só a pontinha do cabelo, você vai estimular aquele cabelo a crescer, a ficar com mais vida. E no design de sobrancelhas não é diferente. Então, quando a pessoa, mesmo que o pelo não cresça tanto, ela vem ali, a gente faz todo o trabalho, o processo do método que a gente tem aqui, de desenho, de fazer a esfoliação, de aplicar os produtos que a gente aplica, né? De tirar aqueles excessos, a gente vai estar estimulando a circulação, vai estar mandando informações ali para o organismo de que ela precisa trabalhar, aqueles pelinhos precisam se renovar, né? E esses pelinhos vão estar crescendo não somente nos excessos, mas eles também vão estar fortalecendo aqueles pelos que estão dentro do corpo da sobrancelha. E que legal, né? Porque quem está assistindo agora pode entender um pouco mais sobre todo esse fator de crescimento, né? Sim. E isso digamos assim, a cereja do bolo do método, que é os 20 dias. Mas para chegar aos 20 dias, você tem toda uma caminhada, né? Você tem um processo que deve ser seguido passo a passo, desde a geração de uma autoridade, ou seja, você se colocar como importante aquele trabalho que você faz, um serviço bem feito, um primeiro contato importante com o teu cliente, o teu ambiente de trabalho, a confiança que você gera. Tudo isso é um passo a passo que faz parte desse método total que vai direcionar a cliente a confiar na tua palavra, naquilo que você está falando, né? E é real, nada no obscuro, tudo que a gente fala é real, né? Sim, não é nada para tirar vantagem de ninguém, né? Outra coisa importante que nós falamos de crescimento de pelos, gente, os pelos, tem pelos que demoram em torno de 6 meses a até mesmo 1 ano para nascer de novo. Mas, às vezes, não é aquele pelo que voltou a nascer. Pode ser outros que já estão no processo de nascer. Porque nós temos as fases do pelo, de nascimento, repouso e queda. Então, essas fases intercaladas, elas demoram para acontecer, né? Então, hoje você veio e tirou um pelo aqui, tirou os excessos nessa parte. O mês que vem, ou daqui a 20 dias, pode ser que não sejam esses mesmos pelos que nasceram. Pode ser que sejam outros fios que nasceram, porque tem um ciclo de nascimento, né? Então, se você estudar lá, for pesquisar as fases de nascimento, repouso e queda, fase anágena, catágena e telógena, é isso mesmo que acontece. Então, por isso que tem pessoas que têm falhas na sobrancelha, que tirou errado lá atrás e que não cresceu ainda, que pode ser que ainda venha a nascer, desde que seja cuidado da forma certa, não fique, né, tirando além do necessário. Tá? Por isso a importância também de estar fazendo com um profissional, de estar visitando o designer de sobrancelhas a cada 20, 30 dias no máximo. É possível salvar uma sobrancelha só com o designer? Dependendo do caso, se ela tirou demais, estimular crescimento, manter o designer com o profissional. Já teve casos assim de sobrancelhas que conseguiram ser salvas? Então, Rodrigo, tem sim, assim, não podemos garantir 100% porque cada caso é um caso, né? Cada organismo responde de uma forma. Mas nós temos aqui uma base, assim, de tratamentos que nós fizemos, além do cuidado, né, do design em si, existem produtos que você pode estar passando, que você pode indicar para o cliente usar em casa, e são produtos que estimulam o crescimento dos pelos. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm falhas, que são falhas que vão ter para sempre. Pode ser uma questão fisiológica dela, pode ser uma questão de uma cicatriz, ou até mesmo de ter tirado de uma forma errada, e tem pelos que às vezes bastou... Porque, assim, quando você tira o pelo do lugar errado, tipo, eu mexi lá no corpo da sobrancelha, o tirar o pelo é uma agressão ao folículo. Então, esse pelo pode ser que, conforme foi essa agressão, ele não volte a nascer novamente, né? Nós tentamos, a gente tem vários métodos que a gente pode aplicar. A gente tem aqui alguns tratamentos que a gente disponibiliza, né, Rodrigo, para fazer o estímulo do crescimento dos pelos, a circulação no local e tal. Mas não temos como garantir que esse pelo vai voltar a nascer. Agora, tivemos muitos casos de sucesso, onde a pessoa, fazendo a sobrancelha periodicamente, cuidando somente com um profissional, recuperou muito. A sobrancelha, às vezes, chegou muito fina, depois estava bem bonita, mais espessa, né? Isso a gente conseguiu, sim. Lili, se você pudesse dar um conselho para quem está querendo entrar nessa área,
né? Quem ama essa área da estética e está escolhendo, eu quero começar com design. Você tem um conselho aí para dar para elas? Olha, eu digo assim para você. Para mim foi uma paixão, foi o que me motivou, foram necessidades na época, né? Eu tinha necessidades financeiras, tinha a questão dos sonhos de poder dar coisas melhores para os meus filhos. E eu acho que deve ser algo que a maioria das pessoas compartilha, né? Um sonho que as pessoas têm de poder viajar, fazer, né, coisas diferentes, mas muitas vezes, somente com o teu salário, com a tua renda que você tem ali, isso não é possível. Você acaba tendo que pagar muitas contas e chega no momento de você ir realizar um sonho, comprar algo melhor, você acaba tendo que fazer um segundo plano e falar, não, realmente eu vou ter que deixar para outra vez, né? Então, eu acho que a área de prestação de serviço, principalmente, né, a parte de estética facial, que envolve muito o design de sobrancelhas, é uma área que está em amplo crescimento, tem campo para todo mundo, tá? Eu falo para ti, assim, que destaca-se no mercado pessoas que são bons profissionais. Dedicação. Você não começa, você não é um bom profissional quando você começa. É algo que você constrói degrau por degrau. Eu, quando comecei, eu não era a melhor profissional da área, eu não era, né, não me considerava de certa forma porque eu estava começando, mas em tudo que eu fazia, eu buscava a excelência. E não só nessa área, isso é na minha vida pessoal mesmo que eu levo. É algo que eu tenho para mim. Se for para mim fazer alguma coisa, eu tenho que fazer aquilo bem feito. E eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Minha mãe falava sempre, se for para fazer mal feito, não faça. Ou se for para fazer, faça direito para não ter que fazer de novo, coisa e tal. Não é aquela visão de ser melhor que os outros, mas ser o melhor que você pode. Exatamente. Se você pode fazer, quer se dedicar. E é isso que eu falo para os nós falamos para os nossos filhos, né? Que você pode. Na escola, filho, você não vai ser o melhor do que teu colega, você vai ser o melhor que você pode, porque a gente nunca pode se colocar como melhor que o outro. Eu sei que tem inúmeras pessoas, né, que são mais avançadas, melhores, mas a gente tem que dedicar o máximo que a gente pode naquilo que a gente faz para entregar algo de excelência, né? Porque senão, de certa forma, a gente não está cumprindo com o nosso propósito. Sim. Quer fazer as coisas certas, quer fazer o que a gente se propôs a fazer. Então, se você tem interesse, né, de entrar nessa área, de começar a trabalhar com sobrancelhas, é um campo muito bacana, é algo que acredito que você vai ter bastante sucesso se você se dedicar. O design não é somente para quem trabalha, né, quem é maquiador, por exemplo. É interessante saber fazer o design de sobrancelhas, porque você, às vezes, precisa dar uma limpadinha na sobrancelha, fazer um design ali para poder maquiar, para ficar bem legal. Então, é uma área muito bacana para se trabalhar. E já fica um desenho bacana, né? Fica muito legal. Né? Uhum. Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje, primeiro da série de podcast que vai direcionar você que tem vontade, tem o sonho de ter sucesso na área de sobrancelhas. Então, eu quero agradecer aqui a Leila, dizer muito obrigado por estar aqui. Obrigado por participar, foi um prazer estar, né, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E o nosso compromisso aí vai ser, toda semana nós vamos estar aí colocando um vídeo no ar para você poder estar aprendendo mais sobre essa área e podendo escolher, né? Escolher, eu vou realmente investir nessa área, eu quero entrar. É uma área bacana, fantástica, tem um futuro muito bom. Ainda está no início todo o processo de crescimento dessa área. E nós queremos conduzir você, te ajudar nessa área, conduzir você nesse caminho para você ter sucesso. Lembrando, né? Que é uma fonte que não acaba, né? Porque os pelos crescem, é um ciclo, é igual a unha cresce, você precisa fazer, então é uma coisa bacana que não dá para você pensar, daqui a pouco vai estar saturado, é uma coisa que... Pensando isso no financeiro, recorrência, né? Então você tem essa recorrência do teu cliente e você vai ter sempre esse agregando esse valor, né? É a goteira que fica sempre gotejando ali e vai te ajudando no pagamento de todas as suas despesas, beleza? Então, gente, muito obrigado por estarem assistindo, ouvindo aí conosco, que depende de onde você vai estar, se vai ser só o áudio ou o vídeo. E em algum lugar aí desse vídeo vai ter alguns links para você poder estar se inscrevendo, né? Nós temos aí um grupo de Telegram que nós vamos estar colocando à disposição todo o material, vai ter conselhos para você poder acompanhar toda essa área. Então vai ter um grupo de Telegram para você poder acompanhar. A gente vai estar aí colocando o link, vai ter sempre dicas da Leila, dicas da parte gerencial também. Então, se você puder aí compartilhar, comente sobre esses vídeos aí e se inscreva. E também assim, se tem alguma dúvida, ficou alguma questão que você gostaria de passar para nós, para a gente poder responder nos próximos, escreve aí na descrição, que nós vamos estar analisando esses assuntos e poder gerar conteúdo para você. Nosso objetivo é o teu sucesso, beleza? Grande abraço e que Deus abençoe.